Olá pessoal, tudo na boa? Começa mais um Politicast. No episódio de hoje, uma entrevista com o ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati. Ele fez uma análise sobre o cenário político nacional e local. Bom dia, prefeito, tudo bem? Bom dia, Ayrton. É uma grande alegria voltar a falar contigo. Desejo sorte e sucesso nesta nova atividade, com muito êxito, que certamente terás com a tua capacidade. Muito obrigado. Natural que a pandemia esteja trazendo preocupações para todos nós, mas, felizmente, ao longo deste 1 ano e pouco de pandemia, felizmente ainda não fui abatido por esse inimigo invisível. Claro, tomo todos os cuidados possíveis, usando máscara, evitando aglomerações, lavando as mãos a todo momento, fazendo, obviamente, o meu banho de sol todos os dias de 15 a 30 minutos, exercícios físicos, tentando criar as condições de uma imunidade maior. Mas a gente não sabe, nunca sabe quando é que o bichinho vem. Mas o importante é tomar as cautelas para que ele não venha a causar maiores problemas. O senhor tomou a vacina, a primeira dose da vacina, né? Estava acompanhando o seu Twitter. Exato. Olha, Ayrton, eu historicamente tomo vacinas. Eu tomo todo ano a vacina contra a gripe, H1N1, a vacina comum. Então, para mim, é uma prática habitual. Eu não tenho nada contra as vacinas. Aliás, ao contrário, acho que as vacinas, ao longo da história, sempre fizeram muito bem à humanidade. E eu sempre fui um adepto das vacinas. Já fiz vacina contra a febre amarela para poder viajar, enfim, inúmeras vacinas. Fiz há pouco tempo a Pneumo 23, que é uma vacina específica para evitar pneumonia. Enfim, mas quero aqui dizer a quem está nos ouvindo que nunca, em momento algum, em nenhuma vacina, senti alegria, a mesma alegria que senti quando recebi a vacina contra a Covid. Foi realmente um dia muito especial, é muito esperado. Prefeito, a gente vai ampliar essa questão da pandemia mais para frente durante a entrevista, mas agora a gente vai analisar um pouco o cenário local, né? O senhor recentemente trocou de partido, né? O senhor deixou o PTB para ingressar no PROS e assinou uma ficha no novo partido em fevereiro, assumindo a presidência estadual da sigla. Por que o senhor trocou de partido novamente? Não, na verdade, o que é importante resgatar, eu estava em Lisboa, fui em 2019 para fazer mestrado em ciência política. Obviamente, o meu planejamento todo era permanecer até 2021, ou seja, nesse momento eu deveria estar em Lisboa, em Portugal, se a pandemia não tivesse chegado. Com o advento da pandemia, Portugal acabou cancelando as aulas presenciais no mês de março, como aconteceu no Brasil, foi um pouco antes, inclusive em Portugal, e, obviamente, continuei fazendo o meu mestrado online. Bom, entre ficar preso num apartamento em Lisboa sozinho e voltar para a minha família, para minha esposa, para Regina Becker, para os meus amigos, para a minha cidade, obviamente eu optei em voltar para o Brasil. Voltando para o Brasil, continuei fazendo mestrado e o pessoal do PTB, eu não era do PTB, na verdade, veio e me convidou para representar não somente o PTB, mas outros partidos na disputa eleitoral para a Prefeitura de Porto Alegre. Eu, como sou um apaixonado pela gestão pública, fui prefeito 2 vezes, vice-prefeito, gosto muito disso, imediatamente aceitei. Eu nunca fui do PTB, mas aceitei esse desafio. Concluído o processo eleitoral, e não vou entrar no mérito do que aconteceu, obviamente como não podia voltar a Portugal por 2 motivos, pela pandemia e segundo, pela elevação da relação do euro com o real, quando eu planejei a minha viagem, o euro valia R$ 3,40. Nesse momento vale quase 7, então eu não tenho recursos para isso. É impossível voltar a Portugal e bancar esta diferença muito gritante do euro para o real. Por quê? Porque eu recebo minha aposentadoria em real. E lá eu tenho que desembolsar, pagar as coisas em euro. Então isso se tornou impossível. Então eu decidi ficar no Brasil. Obviamente, ficando no Brasil, vou fazer política, que é o que eu sei fazer, amo, dediquei minha vida inteira à política. Como eu, obviamente, nunca tive uma identidade maior com o PTB, mesmo respeitando o PTB e agradecendo muito o convite que tive do PTB em concorrer à prefeitura, eu decidi concorrer a deputado federal buscando, então, uma sigla que eu pudesse construir essa sigla de uma forma
muito ampla, com a minha cara, ou seja, um partido que tivesse exatamente a minha cara, e foi essa a intenção. Negociei com a direção nacional do PROS, do Partido Republicano da Ordem Social, que me deu carta branca para construir o PROS aqui no Estado. Então, comecei a construir o PROS, que praticamente inexistia. E é isso que eu estou fazendo. Estou viajando com todas as cautelas, estou indo ao interior, estou fazendo contatos, exatamente para construir um partido que seja aberto, democrático, sem caciques, que, obviamente, as pessoas possam participar de uma forma plena, o que está faltando muito, infelizmente, hoje na política nacional. O PROS tem votado bastante com o governo Jair Bolsonaro, né? É considerado por muitos analistas como um partido do bloco do Centrão, né? Isso não incomoda o senhor nesse sentido, de votar com o governo, com esse governo que tem lidado mal com a pandemia, por exemplo? Não, como é que o senhor avalia? Veja bem, eu já fui vereador, deputado estadual, 2 vezes deputado federal. E eu sei como é que funciona no legislativo. Então, tu recebe diariamente vários projetos para votação. O que tu tens que ver? Tu tens que analisar o mérito do projeto, verificando se o mérito do projeto é adequado ou não. Então, não dá para simplesmente fazer como alguns fazem, porque é do governo X eu voto contra, se é da oposição eu voto a favor. É um equívoco. Eu sempre entendi isso como um grande equívoco. Eu fui líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados, e a minha postura na época era a mesma. Nós éramos um partido de oposição e eu defendi sempre na minha bancada de que projetos com mérito deveriam ser aprovados, independente do partido. Durante o governo Collor, que eu votei pelo impeachment do Collor. Mas antes disso, nós defendimos sempre os bons projetos devem ser aprovados. Então, o que nós temos que analisar é a votação do partido em Brasília de acordo com o mérito dos projetos. O que eu posso garantir é de que as bandeiras básicas defendidas pelo Partido Republicano da Ordem Social são bandeiras muito abertas, muito democráticas. A bandeira principal, onde o partido se estruturou, é pela reforma do sistema tributário. E eu participei da comissão especial em Brasília, que tratou da reforma do sistema tributário quando eu era deputado federal, é um assunto que eu entendo. Fui prefeito, sei exatamente da complexidade, como o nosso sistema é injusto, regressivo. As empresas têm que formar verdadeiros departamentos para conseguir prestar contas. É um grande absurdo que se gasta, na verdade, na burocracia com o sistema tributário. Essa é a bandeira principal. Mas não deixa de discutir saúde, não deixa de discutir educação. Qual é a importância que eu quero destacar? O PROS não está preocupado em discutir ideologias. O PROS está preocupado em discutir políticas públicas concretas para a população. Então, vamos discutir o que é importante nesse momento para combater a pandemia. Então, nós estamos aí debatendo, e eu tenho posições muito claras sobre isso, a favor da vacina, a favor do distanciamento social, obviamente tomando todas as cautelas. A defesa do SUS, intransigente do SUS, do Sistema Único de Saúde, que eu sempre fiz, continuo fazendo e vou continuar fazendo. O PROS defende. Educação pública de qualidade. Então, nós temos uma série de bandeiras no partido já definidas, que continuamos discutindo, e eu me agreguei agora à própria fundação do partido, a fundação que pensa mais teoricamente, para que a gente possa avançar sobre isso. E qual é o seu objetivo no partido? O senhor vai ser candidato a deputado federal em 2022 ou isso ainda não está definido? Não, está definido. Essa decisão eu tomei antes de assumir o próprio partido. Eu já havia decidido que em 2022 eu voltaria a tentar uma cadeira para a Câmara Federal. Então, sou pré-candidato a deputado federal em 2022. Eu quero falar a respeito da eleição do ano passado, né? Enfim, no ano passado o senhor renunciou à sua candidatura para a Prefeitura de Porto Alegre junto à Justiça Eleitoral. Esse movimento foi decisivo no resultado das eleições. A ação contra a sua chapa foi movida por um candidato do PRTB, partido que apoiava o então candidato Sebastião Melo. Mesmo assim, o senhor anunciou apoio ao candidato do MDB no segundo turno. Por que o senhor tomou essa decisão à época, senhor José Fortunati? Primeiro, Ayrton, eu não renunciei à minha candidatura. É importante deixar isso muito claro. Na verdade, o Tribunal Regional Eleitoral impugnou de forma intempestiva o meu candidato a vice. Vou explicar isso porque ela é uma explicação extremamente importante do ponto de vista político.
A Lei Geral das Eleições de 1997, que é que regulamenta todo o processo eleitoral do Brasil, e uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral de 2019, ou seja, bem atual, diz claramente: todo o processo de impugnação de candidatura tem que ser analisado em primeira e segunda instância, até 20 dias antes do processo eleitoral. Por que essa observação é importante, Ayrton? Por que 20 dias antes? Porque até 20 dias antes, havendo impugnação de qualquer candidato, do candidato a prefeito, vice-prefeito, de vereador, ou nas eleições de 2022, o partido pode substituir o candidato impugnado. Bom, nós apresentamos a candidatura do André Cecchini, que foi meu candidato a vice, no início do mês de outubro. No dia 18 de outubro, eu quero que os nossos ouvintes prestem atenção, no dia 18 de outubro, eu tive o reconhecimento, nós tivemos, a nossa chapa teve o reconhecimento pela 158ª da Vara da Justiça Eleitoral, a homologação da candidatura do André Cecchini. Dia 18 de outubro era 25 dias, não era 20 dias, 25 dias antes do processo eleitoral. Aí houve o recurso do PRTB, que tu fazes referência, ainda dentro do prazo, e o TRE levou tempo para analisar o recurso, e analisou apenas 5 dias antes das eleições. Ao impugnar o candidato a vice, não me permitiu que eu substituísse o vice, porque faltavam menos de 20 dias, mas a culpa não foi minha. Eu não retardei o processo. Na verdade, a culpa foi do TRE, que não avaliou, que não analisou o recurso no tempo hábil conforme a legislação. Então, o TRE deveria ter permitido que eu substituísse o meu candidato a vice. Por quê? Porque a culpa era sua e não minha. Então, só vamos esclarecer isso. Então, a chapa foi impugnada, eu não abri mão da chapa, o que eu abri mão foi do recurso. Por quê? Porque senão nós entraríamos no dia das eleições, sob júdice, criando uma instabilidade jurídica muito forte, e naturalmente eu não queria que isso acontecesse. Então eu estava impugnado, minha chapa estava impugnada. Por que eu apoiei Sebastião Melo? Em primeiro lugar, não havia e não há ainda qualquer prova de que o candidato Sebastião Melo estivesse envolvido com esse recurso do PRTB. Segundo, eu quero lembrar que eu fui prefeito de Porto Alegre em 2 mandatos. No primeiro mandato, o Melo, Sebastião Melo, hoje prefeito de Porto Alegre, foi presidente da Câmara Municipal de Vereadores. E, obviamente, era da minha base, da chamada base de governo. Foi um grande parceiro para fazer com que os projetos pudessem tramitar com celeridade, os projetos de interesse da cidade. No segundo governo, de 2013 a 2016, nos últimos 4 anos, o Melo foi o meu vice-prefeito. Grande parceiro de todas as horas, ajudou a construir a cidade. Aí eu faço a pergunta para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo. Teria lógica eu não apoiar aquele que foi meu parceiro durante os meus 2 mandatos? É claro que não. Então, sem titubear, eu imediatamente dei o meu apoio a Sebastião Melo no segundo turno. Como é que o senhor tem avaliado a gestão do prefeito Sebastião Melo no combate à Covid-19? Olha, eu acho que esse tema é um tema que nós só conseguiremos avaliar concretamente quem errou e quem acertou daqui a 5, 10 anos. É aquela história, nós teremos que nos afastar do processo, fazendo uma avaliação exata do que está acontecendo para termos a clara compreensão. Eu sou um estudioso, estou fazendo mestrado em ciência política, adoro ler, adoro estudar, adoro ouvir debates. E tenho, ao longo desse período, que estou, inclusive, muito em isolamento, claro, saio com os cuidados devidos, mas fico muito em casa, no computador, assistindo debates, participando de lives. Eu tenho ouvido muito especialistas, infectologistas, e entre eles a polêmica sobre isso. A última polêmica, aliás, um estudo recente apresentado essa semana, mostrando que o lockdown, ou seja, o fechamento absoluto de tudo, não funciona. Aliás, o governador de Nova York já havia dito isso, quando ele constatou que 60% dos infectados em Nova York estavam em casa, não saíam de casa e foram contaminados mesmo assim. Então, qual é a grande questão, a grande discussão? É termos normas claras, um protocolo claro
para que as pessoas possam, ao seguir esse protocolo, não serem contaminadas ou terem menor possibilidade de contaminação. O que não dá para desconhecer é que nós estamos há um ano já completamente com medo da Covid, gente passando fome, e muita gente, porque nós no ano passado tínhamos o auxílio emergencial que, de uma forma ou de outra, suavizou muito a situação de 60 milhões de brasileiros. Só temos que lembrar que o auxílio emergencial se encerrou no dia 31 de dezembro do ano passado e só agora, em abril, ele retorna com valor extremamente pequeno. Então, janeiro, fevereiro e março, as pessoas deixaram de receber mais de 40 milhões de forma muito clara, que foram catalogados pelo próprio governo federal, ficaram sem qualquer renda, passando fome. Então, é muito difícil dizer, bom, temos que nos resguardar de todas as formas, fique em casa a qualquer preço. Eu digo, bom, quem pode ficar em casa tem que ficar em casa. Quem tem o seu salário garantido, quem pode trabalhar home office, quem é aposentado, quem não tem necessidade de sair, tem que ficar em casa. Eu defendo essa tese. Mas nós sabemos que nem todo mundo pode ficar em casa. O pessoal que trabalha em supermercado, trabalha em farmácia, trabalha em hospital, o pessoal de segurança. Ou seja, tem uma série de atividades que obrigatoriamente tem que trabalhar. E olha, e o que nós estamos buscando hoje, o governador, Eduardo Leite, com essa questão das bandeiras, tem sido extremamente hábil, obviamente com um conjunto de especialistas, é fazer com que a economia volte e vá voltando para que a gente, com os protocolos adequados, realmente se assegure. Estou convencido, Ayrton, de que o grande problema da contaminação não se dá por quem cumpre os protocolos. Se dá pelas aglomerações na praia, onde as pessoas não usam máscara, não tomam cautelas. Se dá pelas aglomerações nas festas clandestinas. Se tu entrevistares o vice-governador, secretário de Segurança, o Ranolfo, ele vai te contar quantas denúncias toda noite, quantos telefonemas denunciam festas clandestinas aqui na região metropolitana. Então é isto. Então nós temos que tomar todas as cautelas para evitarmos a proliferação. O que não dá é para simplesmente dizermos ou a vida ou o trabalho. Na verdade, nós temos que buscar protocolos para que estas duas situações elas estejam casadas. Eu vou concluir com uma questão importante, a questão da volta às aulas. Eu sou um defensor das voltas às aulas. Por quê? Porque as crianças, especialmente as crianças, estão tendo um prejuízo enorme, violento no seu desenvolvimento. Essa geração vai ser conhecida pela geração Covid. Mas voltar imediatamente, bom, eu entendo que para voltar, os profissionais da educação têm que receber a vacina. E aí voltamos às aulas. Prefeito, algumas prefeituras, inclusive Porto Alegre, têm disponibilizado o kit Covid, que é para um suposto tratamento precoce, que muitos especialistas dizem que não existe, né? Como é que o senhor avalia esse dinheiro gasto com esse tipo de medicamento por diversas prefeituras? Sabe que é uma outra discussão, certamente, que infelizmente acabou sendo politizada. A minha defesa básica é, bom, nós temos que ouvir a ciência. Quando a gente diz temos que ouvir a ciência, temos que ouvir os médicos, que são quem, neste momento, respondem pela saúde. Eu, qualquer coisa que tenha, estou com dor de cabeça mais aguda, não aquela dor de cabeça normal, eu entro em contato com o meu médico. Estou sentindo uma indisposição, eu entro em contato com o meu médico e sigo, obviamente, que o meu médico me indica. Então, esse tem que ser o pressuposto. Eu acho que não é o gestor por si só, tomando da sua cabeça. Na verdade, nós temos que ouvir a ciência, e, para mim, ouvir os médicos. Se o médico, quero deixar muito claro, se eu aqui tiver os sintomas de Covid, não tenho, felizmente, mas se em algum momento tiver, vou ligar para o meu médico e solicitar a ele, bom, o que eu devo tomar? O que ele me mandar tomar, eu tomarei. Então, me parece que é isto que está faltando. É um pouco mais ouvirmos os médicos para que eles decidam o que é importante para cada um de nós. O senhor estava tocando na questão da volta às aulas, né? Como é que o senhor tem avaliado essa gestão do governador Eduardo Leite nessa parte, o senhor que já foi secretário de Educação, né? Sempre batalhou pela educação. Como é que o senhor avalia essa gestão nesse sentido durante a pandemia? Olha, qual é o problema? O problema é que tanto estados, e todos, estou falando no geral, quanto os municípios, 5.700 municípios brasileiros, eles não têm uma infraestrutura em TI, tecnologia da informação,
que permita que alunos das escolas públicas possam ter acesso a uma educação remota de qualidade. Não vamos nos enganar, não vamos nos enganar. Vou tomar o caso de Porto Alegre, que eu acompanhei muito, especialmente em 2020. Houve uma tentativa por parte do governo municipal, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, de colocar à disposição dos alunos, dos professores e alunos das escolas públicas municipais, um determinado aplicativo. Só que não funcionou. Por quê? Nós não podemos esquecer que, especialmente, alunos das escolas públicas são alunos carentes, são alunos, na sua maioria, que, obviamente, são de famílias que perderam o emprego, faziam bico, não estavam mais conseguindo fazer. Tem um celular, muitas vezes, na família, com, obviamente, uma quantidade muito baixa de dados. Então, não tem como imaginar que a gente vai conseguir fazer educação à distância com alunos das escolas públicas, com exceções, obviamente, com exceções. Então, o que o governador Eduardo Leite tentou fazer foi usar a TV educativa, foi tentar fazer com que houvesse nas escolas públicas uma forma de chegar à educação online para os alunos, mas eu acho que todo esse esforço, ele, na verdade, ele acaba não sendo efetivo. Por quê? Porque o Estado e os municípios não têm uma estrutura em tecnologia da informação, em TI adequada, que permita que essa educação aconteça. Mesmo que acontecesse, eu tenho a experiência, porque tinha feito antes pós-graduação em Direito Eleitoral online, e fiz uma parte do meu mestrado também online, não adianta. A gente adulto já tem dificuldades, porque não é a mesma coisa numa aula online. As crianças, eu tenho conversado com muitos pais, inúmeros pais, que têm crianças pequenas acompanhando a aula online, aí de escolas privadas, eles dizem, é um desastre, porque depois de meia hora a criança não consegue mais ficar de frente para a tela, prestando atenção, não é a mesma coisa. Então, infelizmente, a volta às aulas é uma necessidade, a volta às aulas presenciais é uma necessidade. Esse é o ponto que eu queria tocar agora. O senhor, então, é a favor da volta às aulas neste momento da pandemia? Não, eu sou a favor que primeiro se abra, como se fez há uma semana, a vacinação para o pessoal da área da segurança. Então, hoje nós estamos com todo o pessoal da área de segurança vacinados. Nós temos que abrir o mesmo precedente para os profissionais da educação. Eu não estou falando que as crianças devem ser vacinadas, porque já existem estudos muito claros de que elas, na verdade, se contaminam muito pouco e também não, ao contrário do que se imaginava antigamente, elas também não acabam transmitindo isso com força. Então, quem tem que ser vacinado? São os profissionais da educação. Eu incluo professores, naturalmente, a direção das escolas, as merendeiras, o pessoal que vai trabalhar, os adultos que irão trabalhar nas escolas. Esses têm que ser vacinados. E aí eu defendo, a partir exatamente desta vacinação, de que as aulas possam voltar. Agora eu queria tocar com o senhor no cenário nacional, né, da política, enfim, do Brasil. Como é que o senhor tem avaliado a gestão do governo Bolsonaro na pandemia? Ele tem gerado muito conflito com os governadores, com o STF, agora tem a questão da CPI também, da Covid. Qual é a análise que o senhor faz da gestão Bolsonaro na pandemia? Ayrton, eu volto para Portugal por um motivo muito simples. Quando a pandemia chegou na Europa, na Itália, eu estava em Portugal, e a Itália é quase limítrofe, tem a Itália, a Espanha e Portugal. Então, acompanhei muito, até porque tenho parentes na Itália que me colocavam a par, e era um terror da Itália. Tem uma prima que trabalhava no mosteiro e ela me contava assim coisas, tenho gravado, de ficar de cabelos arrepiados. Depois da Itália, o vírus chegou na Espanha, aí imediatamente Portugal tomou medidas de fechar completamente tanto a parte terrestre quanto aérea, territorial, e começou a tomar medidas. E as medidas muito duras. Por que estou falando isso? Porque lá nós temos um sistema semipresidencialista, cujo presidente, o Marcelo, ele é do PSD, um partido de centro-direita, e tem um primeiro-ministro que é de esquerda, do PSB. Então, são dois partidos, um de centro-direita e um de centro-esquerda.
mas e com um Congresso, a chamada Assembleia da República, que é o Congresso Nacional, que tem 9 partidos que vão da extrema-direita à extrema-esquerda, literalmente. Então eu disse, bom, agora vai quebrar o pau para que, obviamente, eles aprovem a legislação sobre a Covid. Debate forte, acalorado e aprovado por unanimidade, lá em Portugal, unanimidade. Eu aí volto para o Brasil e vejo isso que começou já no ano passado e continua até hoje. Na verdade, o presidente da República brigando com governadores, prefeitos, ou seja, uma salada de fruta absurda, incompreensível, uma politização da doença de uma forma maluca. Não tenho dúvida de que o presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao longo desse período todo, especialmente no ano passado, que nesse ano ele, sentindo a pressão, começou a mudar um pouco, mesmo que não seja uma mudança total, começou a mudar um pouco, mas para mim foi uma gestão desastrosa, extremamente desastrosa. Ele é culpado por todas as mortes, como alguns tentam dizer? Claro que não. Vamos aqui também, obviamente, as medidas foram tomadas em Porto Alegre, medidas foram tomadas no Rio Grande do Sul e as pessoas continuaram morrendo. Mas certamente ele é responsável pelo mau exemplo que ele deu, por fazer as aglomerações, por não usar máscara, por dizer que era uma gripezinha, por subestimar. E, obviamente, isto, ele como mandatário maior da nação, passou isto para muita gente, que até hoje acha que é uma gripezinha e que não vai ser atingido. Obviamente, isto, certamente, o presidente Jair Bolsonaro vai ser muito cobrado no ano que vem. O senhor acredita que há espaço para um impeachment do presidente Jair Bolsonaro conforme o andamento dessa CPI? Não acredito, e não acredito sem entrar no mérito, só vou avaliar politicamente, Ayrton. Digamos, as condições objetivas para o impeachment existem, claro, porque todo impeachment não é uma questão jurídica, é uma questão política, porque é aprovada pelo Congresso Nacional. Por que eu não acredito nisso? Porque, naturalmente, o embate já ficou claro, que é um embate político sobre a questão da Covid. O presidente Jair Bolsonaro tem seus 30% de aprovação por parte da população, tem uma rejeição muito forte, mas ainda tem 30%, tem na base do Congresso Nacional uma base ainda, neste momento, bastante consistente, e isto não dá as condições, a população não está indo para as ruas por vários motivos, entre eles a pandemia, não há uma pressão popular forte, bom, bater panela na janela, isso não tem qualquer efeito prático do ponto de vista da pressão popular. Então, eu não acredito que nós tenhamos as condições políticas objetivas para que o impeachment aconteça. Eu acho que nós estamos já nos encaminhando para o processo eleitoral de 2022, onde esse debate vai acontecer durante o processo eleitoral. E essa presença de militares no governo Bolsonaro, até parte da esquerda cogitou um golpe militar, né, em função da troca de ministros. Como é que o senhor analisa essa questão? O senhor não se sente incomodado com essa grande presença de militares no governo Jair Bolsonaro? Bom, deixando claro que no processo democrático eu nada tenho contra militares. Ao contrário, eu sempre tive uma relação, na condição de prefeito, muito forte com os militares em Porto Alegre, especialmente com o comando da 3ª Região, onde sempre busquei apoio e sempre recebi como prefeito o apoio. Do próprio, hoje, vice-presidente da República, que foi nosso comandante, sempre tive muito apoio por parte dele, o general Pujol da mesma forma. Então, conheço os militares, respeito os militares. Bom, deixando isso muito claro. Segundo, eu acho que houve, na verdade, um exagero na colocação de militares no governo federal. Não sou contra que os militares participem de um governo, mas eu acho que houve realmente um exagero. Se fala hoje que tem 6 mil militares ocupando cargos no governo federal. 6 mil militares ocupando cargos no governo federal, entre militares da ativa e militares inativos. Então, é realmente um número exagerado, absurdo. Mas, naturalmente, não dá para ir ao ponto de achar que a presença desses militares no governo federal impõe a nós, hoje, uma possibilidade de golpe de Estado. Estou convencido que não. Tenho conversado com amigos meus que são militares. A caserna, na verdade, rejeita essa possibilidade.
Eu começo exatamente pela figura que eu faço questão de ressaltar aqui, do general Pujol, que sempre bancou muito firme, se bancou inclusive uma contraposição ao presidente Jair Bolsonaro, por isso que foi defenestrado, em relação a isso, a não utilização política das Forças Armadas. Então, na caserna, eu tenho hoje plena convicção, pelos meus contatos, pelas minhas relações construídas ao longo do tempo, de que não existe qualquer possibilidade, claro, orar e vigiar, e diz a Bíblia, né? Tá bem. Mas eu não acredito que existam hoje condições para um golpe de Estado pelos militares. Ao contrário, eu acho que os militares estão muito tranquilos. Quem está no governo federal, obviamente, tensiona um pouco, mas a caserna das 3 Forças Armadas hoje está, para mim, dá uma tranquilidade muito grande que a gente continue com o Estado democrático de direito. O ex-presidente Lula agora está, neste momento, apto a se candidatar, né, em 2022. Como é que o senhor vê essa questão de Lula possível candidato em 2022? O senhor já foi do Partido dos Trabalhadores, né, conhece bem o ex-presidente. Pode haver uma nova polarização entre Bolsonaro e o PT? Como é que o senhor analisa esse cenário? Bom, falando do Lula, naturalmente, traz à tona a Operação Lava Jato, que foi indiscutivelmente a maior operação que o país já teve no combate à corrupção, mas nós sabemos que cometeu excessos. Então, é mais um tema que daqui a 10 anos nós vamos olhar para o passado para compreendermos a integralidade desse processo, verificando os acertos e os erros cometidos pela Operação Lava Jato. Muitos acertos, indiscutivelmente, mas também alguns erros que ultrapassaram um pouco o bom senso da convivência jurídica na relação, especialmente, entre o Sérgio Moro com o Ministério Público lá em Curitiba. Isso não pode passar em branco porque esta independência entre os poderes ela é fundamental para a consolidação do Estado Democrático de Direito. O juiz não pode combinar com o Ministério Público a sentença. Isso, infelizmente, em alguns casos acabou acontecendo. Mas, sem desconhecer grandes acertos, o combate à corrupção, o maior combate à corrupção que o país já teve na sua história a partir da Lava Jato. Então, é uma reflexão para o futuro. Em relação ao Lula, bom, nós ainda não temos uma definição total, porque o Supremo volta agora a avaliar o caso Lula. O Supremo, eu tenho dito, é algo completamente incompreensível. Na verdade, os ministros supremos se portam como militantes partidários e não como juízes. Eu fico impressionado. Na verdade, eu não conheço corte alguma. Eu sou formado em direito, adoro direito, estudo a relação do direito comparado, direito internacional comparado. Não conheço país nenhuma onde um ministro da Suprema Corte venha e opine sobre política, dê opiniões sobre o processo que estão tramitando e assim por diante. É a casa da mãe Joana. O Supremo Tribunal Federal é a casa da mãe Joana. Sendo a casa da mãe Joana, tudo é imprevisível. Primeiro, contra a Constituição, vou dar um exemplo concreto, contra a Constituição, manda prender em segunda instância, porque foi contra a Constituição, e depois se dá conta, quando a pressão popular não era mais, realmente erramos. A Constituição não permite a prisão em segunda instância. Casa da mãe Joana. Estou citando um exemplo só para dizer isso. Então, está muito em aberto, não sabemos o que irá acontecer. Bom, mas vamos partir do pressuposto atual. Lula candidato. Nós temos uma polarização natural. Bolsonaro, Lula. Mas o que eu estou percebendo? Eu tenho conversado muito, estou organizando o partido em todo o Estado, que as pessoas estão cansando desta polarização. Ou seja, as pessoas não aguentam mais esta polarização. Então, não seria difícil pressupor, Ayrton, e torço para isso, que se construa uma terceira via, uma nova via. Alguém que, obviamente, fuja deste antagonismo bárbaro, onde não se discute em ideias, somente xingamentos entre as partes, e se busque a discussão sobre uma nova política para o Brasil. Tudo em aberto, naturalmente não dá para desconhecer a capacidade do Lula, a capacidade do Bolsonaro, os seus seguidores, mas eu, pelo menos, vou ficar torcendo para que a gente construa algo fora desta polarização. Prefeito, agradeço a atenção do senhor nessa estreia durante a semana do Politicast. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Ayrton, desejo muito sucesso nesse novo empreendimento, que tenhas muito êxito.
E o Politicast de hoje fica por aqui. A gente ouviu o ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, numa entrevista bem forte aqui ao nosso podcast. Até mais, pessoal, num próximo episódio do Politicast. Um grande abraço.